Então, voltando à pergunta, que era o carisma da ordem, né? O carisma da ordem nasce justamente nesse período, que Domingos ele compreende o quanto era necessária a pregação. Primeiro ele pede ao Papa para ir pregar aos cumanos, se eu não me engano. Isso. E o Papa fala para ele, não, eu preciso que você vai pregar para mim lá no sul da França, onde está tendo essa heresia. Né? E é interessante porque a vocação de Domingos à pregação, ela nasce justamente da compaixão. Né? Da compaixão por essas pessoas que eram enganadas, né, por aqueles outros, os perfeitos, os puros, como eles se chamavam. Né? E aí a pregação ela se torna de fato o carisma marcante da ordem, né? Porque tanto que quando Domingos ele recebe a aprovação da ordem, ele não recebe só a aprovação da ordem dos pregadores. Ele recebe de fato uma ordem de pregar e um mandato de pregar do próprio Papa, né? O Papa ele dá inclusive esse mandato da pregação. E naquela época a gente sabe que quem tinha autoridade para pregar nas cidades era somente os bispos ou um delegado. No caso, os dominicanos eles tinham já essa autorização do próprio Papa. Onde eles chegassem, eles tinham a bula com o mandato da pregação. Mas esse uso era exclusivo dos pregadores dominicanos e dos bispos e a quem eles permitissem. Então, o carisma é próprio à pregação. Né? Só que a gente diz que para a pregação a gente tem um tripé, né, que sustenta essa pregação da nossa vida de pregação. E pregar ele se estende a diversas formas, né? Como a ordem foi compreendendo no decorrer dos séculos, né? Naquela época, de fato, a pregação se dava de forma ali no mano a mano, vamos dizer, né? No cara a cara, ali, né? Em enfrentar de fato os hereges no boca a boca, nos diálogos públicos, né? Nos debates públicos. Né? E para essa ordem ser bem desenvolvida, Domingos ele já tinha uma vida como canônico de Osma, né? Uma vida regular. Ele era cônego de Santo Agostinho antes, e ele já tinha uma vida que ele entendia que era boa. Ele já tinha essa vida regular, já tinha todas essas práticas religiosas, né, do convento ali que eles moravam, e ele adotou a mesma regra de Santo Agostinho para fundar a ordem, né? Diferente de São Francisco, que preferiu escrever ali, né, uma regra para sua ordem, né? Que de fato é toda característica da sua ordem. Domingos ele já assumiu, né, a regra de Santo Agostinho, né, como o Papa tinha recomendado, devido à urgência daquele mandato de pregação, né, que tinha naquele contexto. Então ele assume a vida que ele já tinha experiência, né, com exceção de que eles fazem as constituições da ordem, com as características próprias da vida que foi se desenvolvendo, né, no decorrer dos anos. Né? Então, São Domingos, ele entende que para sustentar a pregação, como eu estava falando, a gente tem um tripé, né, que é o estudo, a oração e a vida comum. Domingos ele entendia que para a pregação, no seu período de experiência como pregador itinerante ali, com os hereges, ele entendeu que para debater com aquelas pessoas, não só com exemplos, as palavras elas também tinham que ser eficazes e tinham que ter uma base sólida. Então Domingos ele entende que o estudo, primeiro de tudo, antes de tudo, o estudo era uma das coisas mais importantes. Né? Essas três coisas, né? O estudo, a oração e a vida comum, eram três coisas muito importantes. Né? Não tem um mais importante do que o outro. Então por isso que ele separou os três, né, como a base para sustentar a pregação dominicana.